Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, dia 22 de junho. Convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo do 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que o vos peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoasse os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, os mestres costumavam ensinar os discípulos a rezar, transmitindo o resumo da própria mensagem. Perceba que o Pai Nosso traz o espírito e o conteúdo fundamental de toda oração cristã. Essa oração se faz na intimidade filial para com Deus, o Pai, chamar Deus de Pai, apresentando assim os pedidos mais importantes: que o Pai seja reconhecido por todos, o vosso nome. Que sua justiça e amor se manifeste, o vosso reino. E que na vida de cada dia Ele nos dê vida plena, o pão de amanhã. Que Ele nos perdoe como nós repartimos o perdão. Que Ele não nos deixe abandonar o caminho de Jesus, as tentações. Perceba que Mateus aproveita para contrapor a oração cristã à oração dos fariseus e dos pagãos. O Pai Nosso mostra a simplicidade e intimidade do homem para com Deus. Percebemos que na primeira parte da oração do Pai Nosso, pede-se que Deus manifeste o seu projeto de salvação. Na segunda parte, pode-se assim o essencial, né? Podemos assim pedir o essencial para que o homem possa viver segundo o projeto de Deus. Pão para o sustento, bom relacionamento com os irmãos e perseverança até o fim. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Deus é nosso Pai e não apenas o nosso Criador. Por isso, não precisamos usar de muitas palavras para que Ele nos atenda em nossas necessidades. Neste Evangelho, Jesus nos ensina a conversar com o Pai com a confiança de filho e nos motiva a que sejamos objetivos nas nossas súplicas, não desejando por força das muitas palavras que na nossa vontade, para que assim a vossa vontade aconteça. Precisamos, no íntimo do nosso coração, orar com o Pai Nosso, que é a oração mais perfeita e mais completa. Perceba que cada parte do Pai Nosso expressa assim uma necessidade do nosso ser. É a oração que, objetivamente, nos leva a reconhecer que Deus é Pai e que seu nome é santo e nos motiva a louvá-lo e ter compromisso com a sua vontade, implorando pelas nossas necessidades do dia a dia, mas principalmente pedindo o perdão das nossas ofensas, das nossas faltas, com a garantia de que também
perdoaremos os nossos irmãos e irmãs. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é necessário, e fundamental percebermos que Jesus nos convida a pedir o pão para promover as nossas carências a cada dia da nossa vida. O pão que alimenta o nosso corpo, mas também o pão que nutre a nossa alma. O pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da oração que nos fortalece e nos exercita a fim de que possamos receber e oferecer o pão do perdão. O perdão de Deus para nós é o nosso perdão aos homens, aos nossos irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai. Finalmente, Jesus nos ensina a pedir pela nossa maior necessidade em todos os dias. Não cair em tentação do pecado e nos livrarmos do mal, que é o demônio, que é o inimigo de Deus. Assim fazendo, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa oração torna-se um eco de oração que Jesus também fez a Deus Pai, dando assim a motivação para que possamos vivê-la no nosso dia a dia da nossa vida. Então devemos refletir nesse dia de hoje. Você já prestou bem atenção com que coração tem rezado a oração do Pai Nosso? Você já experimentou rezar o Pai Nosso do jeito que Jesus nos ensinou? Experimente fazê-lo nesse dia de hoje, meditando em cada palavra e juntando as palavras à sua ação. Você deseja o perdão de Deus? Você perdoa também a quem lhe ofendeu? Você tem glorificado o nome de Deus com seus pensamentos, com suas palavras e com suas ações? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa relação com Deus deve ser de intimidade e de dependência, assim como a relação de uma criança com seus pais. A nossa intimidade com Deus começa pela oração. Quando falamos com Ele, Ele fala conosco. Mas é importante lembrarmos, caros irmãos e irmãs, que nem todas as orações chegam a Deus. Uma oração egoísta, que não nos leva à ação, ao propósito de convenção, é uma oração vazia, uma oração sem sentido. Essa não chega a Deus. Portanto, a nossa oração deve ser sincera. Ela deve brotar do nosso coração, para podermos ter essa profunda intimidade com Deus, que é nosso Pai. Portanto, peçamos ao Espírito do Pai que nos leve a transformar em nossa vida e, sobretudo, transformar na nossa vida numa vida de oração. Peçamos ao Espírito do Pai que possamos assim descobrir na oração o verdadeiro sentido da nossa vida. Assim seja. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada quinta-feira. E que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.